Conversa entre irmãos. Em nome de Deus, o justo por excelência, inicio esta obra. Valente sou eu que enfrentei um leão. Disse o irmão mais velho que logo completou. Matei a fera com um golpe na cabeça e ainda tirei a pele para fazer tapete. Grande coisa. Criticou o irmão que brincava com fogo. Aquele animal era velho e cansado. Não aguentava correr. O que você fez foi um crime contra a natureza. Eu é que sou corajoso, lutei com 5 bandidos e ainda fiquei com esta linda cimitarra. Este então é o mais mentiroso de todos nós. Zumbou o mesmo irmão próximo ao fogo. Eu estava lá e vi tudo o que aconteceu. E virando-se para os outros irmãos, completou, para começo de conversa não eram 5 bandidos, mas 3 meninos de rua. Se o moleque não tivesse tropeçado e derrubado a espada, o nosso querido irmão entregaria até as roupas. O único herói aqui sou eu. Falou o caçula, entrando na brincadeira. Não faz um mês que salvei a vida de uma criança. Se não fosse por minha agilidade, a pobrezinha teria morrido. Não me venha com essa história. Interrompeu o irmão mais velho, sei toda a verdade. A mãe da criança me contou que você estava olhando para uma moça e não reparou na carroça que vinha em sua direção. Se não fosse a menina, você é que teria morrido. A conversa seguia neste ritmo quando alguém reparou que o avô ria sozinho. O que foi, vovô? Perguntou o caçula. O avô balançou a cabeça como alguém que deseja tirar uma imagem do pensamento e depois respondeu. Estou rindo porque participei de uma disputa de valentia em que o campeão não foi o homem mais forte e esperto, mas, sim, um covarde obtuso. E quem era este homem, vovô? Vocês estão olhando para ele. Eu fui o campeão desta disputa e, graças à minha sorte, me casei com a filha de um cheque, capturei uma cobra monstruosa e achei um tesouro que não consegui carregar. Os rapazes se aproximaram e escutaram a seguinte história. Um covarde, um herói. O desânimo é germe que corrói o coração. Num instante somos fortes, no outro, desilusão. Antes de morar na cidade, eu vivia em um pântano com minha família. Naquele local, trabalhei como guia e ajudei no deslocamento de mercadorias. O homem mais importante da região era um sheik supersticioso que possuía um temperamento explosivo e um palácio magnífico. Quis o destino que este homem se casasse por 5 vezes e só tivesse filhas para herdar o nome. Sabendo disso, meu pai falou. O dinheiro compra tudo, mas nada pode contra os desígnios de Deus. Um dia surgiu um adivinho que predisse que o sheik só seria pai de um menino após o casamento de determinada filha com um homem forte e corajoso. Logicamente eu não era este homem. Eu tinha boa altura, mas estava longe de ser valente e certamente o meu porte físico não ajudava muito. Para resumir a história, o sheik mandou anunciar um torneio e, em pouco tempo, campeões de todo o reino invadiram a cidade. É sempre assim, ouvi alguém dizer, o mundo está cheio de oportunistas prontos para tirar alguma vantagem. O homem consciente trabalha para conquistar o seu lugar ao sol, o preguiçoso vive em busca de facilidades. Nada falei e me afastei do sujeito. No dia marcado fui até o palácio na esperança de ver um pouco da disputa. A multidão era enorme. Alguns exibiam armas exóticas. Outros exercitavam os músculos. Outros, ainda, lutavam entre si como se esperassem uma batalha. De acordo com as ordens do cheque, somente os competidores entrariam no palácio. Na hora certa, os portões foram abertos, as armas recolhidas e os heróis separados em grupos. Antes de fechar o portão, um proclamador gritou em alta voz. Mais algum valente quer tentar a sorte? 10 homens corpulentos se destacaram no meio da multidão. Eu, motivado por esta reação tardia, também me apresentei como voluntário. Algumas pessoas riram e eu ri também de minha iniciativa, mesmo assim entrei triunfante pelo portão principal. Para falar a verdade, o que me movia era apenas a curiosidade. Filho, disse meu pai depois que tudo acabou, o nosso maior erro é seguir a maioria, e não a nossa consciência. A curiosidade que edifica é a mesma que pode matar. Do alto da sacada, o sheik fez a turba silenciar.
Amigos, em horas extremas são necessárias medidas extremas. E olhando um segundo para as esposas, continuou, apesar de não ser velho, a minha família é de homens que têm a vida curta e, por isto, sei que o meu tempo está contado. Antes de partir para perto do Onipotente, gostaria de deixar um descendente do sexo masculino, que receba meu nome e administre todos os meus bens. Para isso, deverei casar minha filha de olhos claros com um homem forte e corajoso, que deverá ser um verdadeiro herói. Esta competição só existe porque o meu futuro genro não poderá ser escolhido pelos homens, mas, sim, por Deus. O sheik se inclinou na direção de um secretário e falou em voz baixa. Não ouvi o que eles falavam. Aproveitei o momento e examinei as pessoas que estavam à minha volta. Eram homens sequiosos pelo poder, todos buscavam a fama e a fortuna, da noite para o dia, e não se importavam com ninguém que estivesse em seu caminho. Nesta hora compreendi como é bom ser simples, vivendo de acordo com a vontade de Deus e não disputando, mas sim recebendo, o que Ele nos traz. O sheik continuou. Como o número de participantes é muito grande, resolvi distribuí-los em grupos para que os melhores possam se destacar. A primeira prova é de força física, e somente aqueles que souberem lutar é que passarão para a próxima fase. A todos vocês desejo boa sorte e que a bondade de Deus esteja em nossas vidas. Tentei sair, mas não me permitiram. Fui obrigado a permanecer em fila e aguardar a minha vez. O clima no pátio era tenso, pequenas desordens foram controladas enquanto arruaceiros colocavam medo nos oponentes. O tempo passou e finalmente meu grupo foi levado para a entrada do pátio lateral. Sorri para um sujeito que me encarava, ele cuspiu no chão e fez um movimento no ar como se estivesse torcendo o meu pescoço. Um homem rugiu como um leão. Outro mostrava os músculos em um interminável aquecimento. Nesta hora, lembrei-me do que papai dizia. Filho, não se iluda com os homens que fingem ser o que não são. A aparência impõe respeito, mas a moral é que torna um homem superior. O secretário ordenou que entrásemos no pátio onde homens feridos eram retirados, depois disse. De acordo com a vontade do chefe, vocês terão 15 minutos para lutar entre si e os vencedores serão escolhidos entre os que estiverem de pé. Confesso que estava tão assustado que não tive forças para me pronunciar. Hoje sei que o homem que teme não é um covarde, é apenas consciente da própria fraqueza. Devemos vencer o medo para fazer o que é certo, e não para divertir alguém. No momento em que o portão fechou, os homens se atiraram uns contra os outros. A princípio, observei até que um brutamonte partiu para cima de mim. Calma, amigo. Só estou olhando. Falei enquanto recuava, não quero lutar. Ele veio em minha direção como se fosse me deixar em 1000 pedaços. No derradeiro momento, outro brutamonte, este de cabelos claros, jogou o primeiro no chão e o deixou desacordado. O bárbaro sorriu para mim como se estivesse se divertindo e golpeou outro que veio em sua direção. Refeito do susto, virei-me para o portão e bati aflito. Deixe-me sair. Gritei, eu só queria ver a disputa. Não desejo lutar. Um soldado galhofeiro abriu uma portinhola e respondeu ao meu apelo. Não é de hoje que a curiosidade põe em risco a vida de um homem. Aprenda a se adaptar e aceitar as consequências de teus atos. O soldado olhou com indiferença a selvageria que acontecia à minha volta e fechou a abertura como se nada estivesse acontecendo. Um louco correu em minha direção. Não fiquei para saber o que ele queria, saí correndo e gritando para que todos pudessem ouvir. Não desejo lutar, deixe-me em paz. O louco continuou me perseguindo até que foi derrubado pelo mesmo brutamonte que me salvou da primeira vez. Tantas vezes fugi que fiquei com o corpo todo suado e a roupa suja e rasgada como se eu também tivesse lutado. O tempo passou e o portão foi aberto. No pátio havia 6 pessoas de pé. O restante estava desacordado ou seriamente ferido. Parem a luta, ordenou o secretário. Um homem corpulento ignorou o aviso e pôs a nocaute outro que estava próximo a ele. Olhei assustado e pensei comigo, o que uns chamam de oportunismo, para outros é covardia. Já disse.
Gritou o secretário, parem a luta. Desculpe-me. Falou o agressor dando um discreto chute no homem caído força do hábito. O secretário nos colocou em fila e ordenou que os feridos fossem retirados, depois nos examinou e disse: sigam para o salão. Antes que alguém me denunciasse, falei: Senhor, deixe-me seguir meu caminho. Não sou um homem de violência e não desejo permanecer na disputa. Admirado, o secretário olhou para mim e informou: não tenho poder para tomar esta decisão. A minha ordem é levar todo homem que encontrar de pé e que não tenha os ossos quebrados. Você é um deles. O brutamonte que derrubou o oponente de forma traiçoeira disse: se o amigo quiser, posso lhe quebrar um ou dois ossos e lhe tirar da prova. Olhei assustado para o secretário e declarei: pensando bem, sigo para o salão. Muito bem, concordou o secretário, esperem ali até que recebam novas ordens. Neste dia aprendi que podemos escolher o nosso caminho, mas uma vez que iniciamos a caminhada, não podemos voltar. Dentro do palácio fomos conduzidos por um senhor de idade avançada até uma enfermaria. Meu braço foi examinado e um insignificante curativo foi feito. Depois, nos deram pedaços de pão e pediram para esperarmos junto a inúmeros outros homens no pátio central. O clima era alegre, apesar da rivalidade natural que deveríamos manter. Eu sentei no chão próximo a um enorme jarro e ouvi algumas conversas interessantes. Descobri que o homem que salvou minha vida era um bárbaro convertido, que lutava no exército do califa. Quem olhava para aquele sujeito ficava impressionado. A sua pele branco-avermelhada se destacava no salão. Nunca vi barba em tamanho desalinho, o que demonstrava, claramente, que ele pertencia a uma raça de selvagens. Após o último combate, o sheik reuniu os participantes e disse: como sempre, a vontade de Deus está presente em nossas vidas. Saibamos nos curvar diante dos seus santos desígnios e trabalhar para o nosso progresso. Mais uma vez, ele cochichou com o secretário e depois prosseguiu: agora que eliminamos os fracos, podemos seguir com nossa disputa. Fui informado que aqui estão 156 competidores e acho que podemos reduzir este número um pouco mais. A primeira parte da prova foi fácil em comparação com o que virá. Somente os homens corajosos poderão continuar na prova. Quem quiser desistir deverá fazê-lo agora. Quem permanecer perderá a vida, caso demonstre qualquer fraqueza. Fui o único que levantou e já me dirigia para a porta quando ouvi o sheik prosseguir em seu discurso. O próximo desafio é bem perigoso. Ao norte da cidade existe um pântano que poucos se atrevem a atravessar. Darei uma recompensa de 10 moedas de ouro para aqueles que atingirem um determinado local e voltar com vida em menos de 3 dias. Quem perder o prazo estará fora da competição. Não é de hoje que enlouquecemos diante do ouro. O homem mais inteligente se submete ao vil metal. O guerreiro aceita fazer papel ridículo para ganhar a vida. O ouro que sustenta é o mesmo que humilha. Bendita é a riqueza que nos educa e nos faz conscientes de nossa fraqueza. Ao ouvir o sheik falar do ouro, parei próximo à porta e pensei comigo: eu conheço o pântano como a palma de minha mão. Esse dinheiro poderá ser de grande utilidade para mim e para minha família. Por outro lado, eu não sei o que me aguarda. Só sei que não poderia desistir. E então? Questionou o sheik. A porta está aberta. Alguém deseja sair? Ninguém se manifestou e, por isto, ele olhou para mim. E você que está perto da porta, vai ou fica? Por um lapso de segundo pensei em tudo o que me aconteceu, nas horas intermináveis na fila, na fuga pela vida e nos perigos que ainda teria que enfrentar. Depois, pensei no maravilhoso dinheiro que cairia em minhas mãos. Na admiração dos amigos. Na inveja dos irmãos. Ficarei. Respondi. Ao falar esta palavra aparentemente simples, meu corpo todo tremeu. Olhei instintivamente para os homens que sabiam que eu era um covarde e o brutamonte que derrubou o oponente de forma traiçoeira sorriu para mim e depois esmagou uma fruta com sua monstruosa mão.
É certo que a mão não era tão monstruosa e que aquela fruta era frágil, mas quando se está com medo a mente cria o que a razão desconhece. Deixe-me perguntar. Você é um escritor. Você gostaria de compartilhar suas ideias com outras pessoas? Venha participar do grupo de literatura e espiritualidade exclusiva para apoiadores do canal. Participe e ganhe livros físicos e no formato em PDF. Igualmente você poderá compartilhar as tuas poesias, os teus escritos, os teus livros. Para fazer parte do grupo de apoiadores pedimos uma contribuição mensal de R$ 10. Mande uma mensagem para 6198 332 8938. Agora voltemos à leitura de nosso livro. O Sheik continuou. Esta noite vocês passarão aqui e amanhã serão levados até o pântano onde receberão novas instruções. Pensei comigo. Nós temos a ilusão de que controlamos o nosso destino, mas a cada passo que damos um novo caminho se abre diante de nossos pés. Feliz aquele que é consciente de suas escolhas e não se arrepende do que diz ou faz. A noite foi tranquila. Recebemos alimentos e fomos distribuídos no salão. Nenhum incidente aconteceu porque os guardas se mantiveram alerta e debelavam os menores conflitos. No dia seguinte, fomos espalhados na entrada do pântano e recebemos a ordem de apanhar pedras coloridas que existiam em determinada região. Eu conhecia um caminho rápido e, por isso, desprezei a orientação que era fornecida. O melhor que pode nos acontecer é não depender de ninguém, é andar com as próprias pernas e tomar as próprias decisões. Dada a ordem, logo tomei a dianteira e fui seguido por meia dúzia de homens que provavelmente sabiam que eu conhecia a região. O bárbaro estava entre eles. Com agilidade venci grande parte do percurso, mas no meio da tarde encontrei um ponto perigoso. O que foi? Perguntou o bárbaro que parou ao meu lado. Existe algum problema? Areia movediça, respondi, examinando o caminho. O inescrupuloso Brutamonte passou por nós querendo tomar a dianteira e se jogou no ponto mais perigoso. Socorro! Gritou desesperado. Socorro! Não me deixem morrer. Tenha calma, falei, evite qualquer movimento. Socorro! Gritava ele como louco. Quanto mais você lutar, mais afundará. Falei com energia, mantenha a calma nos momentos de crise ou perderá a vida antes da hora. Submisso, ele arregalou os olhos e obedeceu. É sempre assim, na hora do desespero confiamos, cegamente, em quem se propõe a nos ajudar. Infelizmente, não podemos confiar em todo mundo. Depressa! Falei para os demais homens que estavam à minha volta: vamos dar as mãos e ajudá-lo antes que afunde. Nada disto. Disse um sujeito mal encarado: se ele morrer é menos um na prova. Olhei indignado e disse: se você não ajudar, não sairá do pântano no tempo estipulado. Sou o único que conhece esse terreno e sem minha ajuda você ficará perdido. O bárbaro sorriu e me deu um empurrão a título de cumprimento. Eu sabia que você escondia um pouco de coragem em algum lugar. Depois colocou a pesada mão em cima de meu ombro e completou: somente o tempo é capaz de revelar as qualidades de um homem. Fizemos uma corrente humana. Eu fiquei em uma ponta e o bárbaro na outra. Com cuidado caminhei em direção do Brutamonte. O homem estava com parte da cabeça fora d'água e o corpo todo submerso. Senti que o medo o dominava e temi o pior. Eu me lembro das histórias que meu pai contava, de heróis que passaram pela mesma dificuldade e que teriam sobrevivido se soubessem manter a calma. Naquela época papai dizia: se vamos morrer, para que o desespero? Somente quem mantém a calma é que é capaz de compreender os santos desígnios de Deus. Ao sentir meu braço, o Brutamonte me puxou com tanta força que me fez perder o equilíbrio. O louco usou meu corpo como apoio e me afundou. Até aquele momento não havia problema, bastava eu manter a calma e prender a respiração. O problema começou quando o homem que deveria me segurar me largou para puxar o Brutamonte. Não é de hoje que a vontade de ajudar faz com que nos esqueçamos das nossas obrigações. Pensei que iria morrer, mas mantive a esperança. Por sorte alguém me agarrou e me puxou para fora d'água. Vomitei muito. Ele está bem.
Disse o Brutamonte em pé, ao meu lado já perdemos muito tempo com ele. Precisamos partir. Não? Falei entre uma tosse e outra, a noite se aproxima e sem um caminho sinalizado é impossível seguir. A contragosto acolherão minha orientação. Eu não precisava deles, mas eles precisavam de mim. Daí a pouco deixei os homens em lugar seco e fui apanhar cogumelos, mel e algumas raízes. Um dos homens fez uma fogueira, enquanto o outro pegou folhas carnudas que ele sabia ser alimento. Pensei comigo. Quando todos colaboram, a vida se torna mais fácil. Ao nascer do sol, após a prece, comemos o que restou do alimento, depois continuamos em nossa jornada. Eu seguia na frente, experimentando o terreno, enquanto os homens me seguiam, impacientes. Depois de algumas horas, finalmente alcançamos o trecho rochoso, último obstáculo antes do nosso destino. Olhei aquele amontoado de pedras e constatei que se tentássemos contornar perderíamos o prazo. Senhores, falei, decidido, temos que fazer um acordo. Que tipo de acordo? Questionou o homem com uma cicatriz no rosto. Se um ajudar o outro, ultrapassaremos o obstáculo com relativa facilidade, caso contrário, perderemos tempo ou a vida. Por mim, tudo bem. Disse o bárbaro sorrindo. Somente um tolo se arrisca inutilmente. Os demais concordaram com certa desconfiança. Éramos um grupo, mas não deixávamos de ser rivais na mesma disputa. A princípio, cada um se virou como pôde, mas em alguns trechos do caminho, subíamos nas costas uns dos outros para atingir um ponto mais alto e ajudávamos os que ficavam para trás. Alcançamos o nosso objetivo em menos de uma hora. Enquanto os homens comemoravam, examinei o terreno e percebi 10 pares de pegadas distintas, isto significava que não éramos os primeiros. Caminhei pelo local e notei armadilhas camufladas, feitas por alguém que teve tempo de planejar. Atenção! Falei, como um verdadeiro líder, descansem um pouco, pois só pararei no palácio. O quê? Inquiriu o homem que eu salvei no pântano, você disse que não poderíamos viajar no escuro. O escuro é o menor de nossos problemas. Disse apontando as pegadas e mostrando as armadilhas. Existe algum tipo de tramóia e eu acho que não faz parte da disputa. O que faremos? Questionou o homem com uma cicatriz no lado direito do rosto. Pensei um pouco e respondi. Do ponto onde estamos, o certo seria contornar a montanha e seguir para o norte até chegar à cidade. O problema é que este caminho deve estar sendo vigiado. Pretendo voltar pelo mesmo caminho. Ele não é conhecido. É o mais perigoso e rápido. Houve uma ampla discussão, mas ninguém abandonou o grupo. Descansem. Reforcei a ordem, pretendo cruzar o trecho com areia movediça após o pôr do sol. E como pretende fazer isso? Perguntou o Brutamonte, um pouco desconfiado. Foi justamente naquele trecho que perdemos grande parte do nosso tempo. Olhei com superioridade e respondi. O previdente não gasta todo o recurso de uma só vez, mas o administra a fim de não se ver em apuros em um momento de dificuldade. E rindo completei: enquanto caminhávamos, fiz marcas que nos ajudarão na hora do retorno. Se tudo der certo, em pouco tempo ultrapassaremos o pior trecho e voltaremos com segurança para o palácio. Eu não preciso descansar. Disse o bárbaro sorrindo. Se quiser, partiremos agora mesmo. O bárbaro foi voto vencido. Descansamos, comemos frutas que existiam próximas à nascente e depois descemos as rochas com relativa facilidade. No pântano, mostrei como localizar as marcas e, quando acabou o dia, a luz da lua serviu como guia. O ser humano é engraçado, enquanto tudo está correndo bem existe alegria e amizade, mas basta um problema para surgirem os primeiros conflitos. Quando pensei que mais nada pudesse acontecer, um dos homens segurou em uma cobra pensando se tratar de um galho e recebeu uma mordida na altura do abdômen. Infantilmente tentamos capturar o animal, mas o bicho era muito esperto e escapou no meio da escuridão. Discutimos a respeito do ocorrido e um dos homens abandonou o grupo. Logo foi seguido por 3 outros. Eles pensavam que conheciam as marcas que deixei e deduziram que não precisariam mais de um guia.
O bárbaro, abismado, falou. É nos momentos de crise que conhecemos o ser humano. O herói auxilia. O covarde abandona. Não é covardia, meu amigo, argumentei enquanto examinava o ferido e a inconsciência. Vivemos em uma sociedade imediatista cujos valores estão distorcidos. Visamos a objetivos ilusórios que são tão duradouros como uma bolha de sabão. Auxiliar uma pessoa é mais importante do que conquistar um prêmio. O bárbaro concordou. Ai do homem que busca os bens materiais e abandona as pessoas. Um dia se verá sozinho e descobrirá que o ouro não tem amor. Apliquei algumas ervas no ferimento e o bárbaro improvisou uma maca usando galhos de árvore e parte de suas roupas. Poderíamos passar a noite ali, mas o medo do paciente morrer nos fez continuar. De madrugada, um pouco antes da primeira oração, chegamos ao palácio. O secretário nos recebeu desconfiado, ordenou que um dos médicos viesse ao nosso encontro e depois ordenou que nos dessem água, comida e um lugar para descansar. Fizemos as nossas preces e o bárbaro disse: vai ser uma pena derrotá-lo na final da competição. Até agora você se demonstrou um oponente digno, apesar de ser um covarde. Deu um sorriso de 1/10 de segundo e foi dormir no chão ao lado do paciente. Podemos ser desconhecidos, mas o dever de solidariedade nos faz irmãos. Fomos os primeiros a chegar, mas não os únicos, durante o dia outros vieram. 23 para ser mais exato. Se a minha intuição estiver certa, um deles estava conspirando com o secretário. O sheik examinou o pequeno grupo que agora formávamos e ordenou que cada um recebesse a exata quantia de 10 moedas de ouro. Pedi para um guarda levar o dinheiro até a minha família. Às vezes temos que confiar nas pessoas, mesmo que não as conheçamos. O homem é bom por natureza, só precisa de uma oportunidade para demonstrar. Na hora marcada nos levaram para o salão e o sheik falou de forma calma e intermitente, como se avaliasse cada palavra. Como é da vontade de Deus, chegou a hora da prova derradeira. Aqui neste salão estão reunidos os homens mais fortes e corajosos do reino. Nas próximas horas um de vocês receberá a permissão para se casar com minha filha. Antes, porém, é necessário enfrentar o último desafio. O sheik caminhou a esmo e eu deveria mandá-los para um labirinto onde os senhores seriam testados em armadilhas e enfrentariam perigos de toda sorte. Infelizmente, recebi notícias de um complô e, por isso, resolvi mandá-los para outro lugar. Notei que o secretário mudou de cor, mas não perdeu a compostura. O sheik continuou. Há vários meses tenho ouvido falar de uma criatura que aterroriza os moradores do norte. Dizem que é um monstro enorme e que é capaz de matar com um simples olhar. Pelo que sei, ela vive nas cavernas e de tempos em tempos sai em busca de alimento. Creio tratar-se de uma cobra, pois os camponeses encontraram rastros do referido animal. O chefe parou próximo a uma janela e falou como se estivesse preocupado com outro assunto. O homem que for capaz de matar a fera será o vencedor. Esta é a minha vontade. Fomos conduzidos para o local indicado. Recebemos uma lança, uma espada e uma tocha. A espada amarrei na faixa que trazia em volta da cintura, segurei a tocha com a mão direita e a lança com a esquerda. Cada competidor escolheu um caminho e seguiu, heroicamente, pelos diversos corredores da caverna. Eu não sabia o que fazer. Logicamente, não poderia abandonar a prova, mas também não tinha a menor vontade de me arriscar. Optei por ficar escondido até que alguém encontrasse o animal. Enquanto esperava, ouvi quando um dos guardas, que estava na entrada da caverna, falou: o melhor alimento é aquele que vem até a nossa boca. Rezos. O outro concordou. Eu não queria estar na pele de nenhum deles. Certa vez ouvi histórias terríveis a respeito de coisas que aconteceram aqui. Então, o sujeito passou a narrar arrepiantes episódios que envolviam animais estranhos e reinos de outra dimensão. Procurei um lugar mais afastado, pois o pânico crescia em minha alma. Ao longe ouvi gritos e rezei para que o animal não viesse em minha direção. O medo é o nosso maior inimigo.
Quando estamos com medo, o simples se torna complexo, o fácil fica difícil e esquecemos a razão. Feliz do homem que consegue manter a calma e em harmonia tomar a melhor decisão. Sentei, apavorado, e rezei para que a competição acabasse. Quando me encostei na parede, ouvi um barulho a pouca distância, mas ninguém apareceu. Acho que foi a minha imaginação. Às vezes, quando estamos no escuro, a mente prega peças, sentimos o que não devíamos, ouvimos o que não existe. A pedra onde eu estava apoiado se deslocou um pouquinho e derrubou outras em seu caminho. Ninguém se preocupou com o barulho e por isso relaxei. Filho, dizia meu pai quando eu era pequeno, não confiei no corpo, mas sim no instinto. Os sentidos podem falar, mas quem segue a intuição está pronto para enfrentar qualquer perigo. Deixe-me perguntar. Você é um escritor. Você gostaria de compartilhar suas ideias com outras pessoas? Venha participar do grupo de literatura e espiritualidade exclusiva para apoiadores do canal. Participe e ganhe livros físicos e no formato em PDF. Igualmente você poderá compartilhar as tuas poesias, os teus escritos, os teus livros. Para fazer parte do grupo de apoiadores pedimos uma contribuição mensal de R$ 10. Mande uma mensagem para 6198 332 8938. Agora voltemos à leitura de nosso livro. Se eu tivesse prestado atenção em meu pai, teria evitado muitos dissabores em minha vida, mas por que me preocupar? Eu pensava que o animal estava longe e assim que as buscas terminassem, voltaríamos para casa e o sheik casaria a filha com um guerreiro qualquer. O tempo passou e nada da competição terminar. Cansado de ficar sentado, apoiei a mão na rocha e me levantei. Senti uma textura diferente, aproximei a tocha e a rocha se mexeu. Isto era impossível. Ri de minha ingenuidade. Aproximei novamente e mais uma vez a rocha saiu do lugar. Devemos ter cuidado com as aparências porque nem tudo é o que finge ser. O pânico tomou conta de mim. Perdi a voz e o controle do corpo. Caí sentado no chão e por um longo tempo fiquei de boca aberta sem condições de pronunciar qualquer palavra. Vocês sabem que o pânico é uma reação natural do corpo. Alguns animais saem correndo, enquanto outros se fingem de morto. O homem nada mais é do que um animal racional que é capaz de compreender o perigo. Hoje, avaliando melhor a situação, posso dizer que aquele animal era realmente fantástico, o seu mimetismo era tão bom que ele se misturava perfeitamente com o ambiente. Mais uma vez reconheço a inteligência de Deus nos pequenos detalhes da criação. Aos poucos recuperei o domínio do corpo, me levantei e examinei a cobra. Ela havia comido um animal de grande porte, talvez um leão ou mesmo um camelo. Tão gorda estava que não conseguia se movimentar. Como louco toquei em sua pele e ela não reagiu, estava pesada demais para se mover. Em toda a minha vida nunca vi animal tão grande. Se alguém me contasse não teria acreditado. O ser humano é engraçado, nega o que não pode ver e perde a oportunidade de conhecer a verdade. Hoje reconheço que a flexibilidade é característica do sábio. Acompanhei o corpo do animal e vi quando o bicho recolocava a mandíbula no lugar. Se eu quisesse, poderia matá-la com facilidade. Em vez disso, fui até a entrada da caverna e disse: encontrei a cobra e ela não apresenta qualquer perigo. Você a matou? Perguntou o chefe do grupamento. Não houve necessidade. Ela é incapaz de nos ferir. Desconfiado, o homem ordenou: mostre-me a fera. Guiei um pequeno grupo até a cobra e no primeiro momento eles também não a enxergaram, mas quando apontei para a enorme cabeça, um dos homens caiu no chão enquanto o outro saiu correndo. Minha nossa! Disse o chefe da guarda. Por que você não a matou? Fingindo uma valentia que eu não possuía, falei com benevolência. Nenhuma fortuna justifica a morte de um animal. O chefe da guarda ordenou para um subordinado: vá ao palácio e comunique que a prova acabou, o animal foi capturado e necessitamos de uma carroça. O homem saiu correndo e a notícia foi se espalhando por onde ele passava. É sempre assim, podemos ser moderados com a verdade, mas gostamos de propagar o escândalo.
Os competidores foram avisados e se amontoaram ao meu redor. Alguns queriam matar a cobra e conquistar o direito ao casamento. Aproveitei a oportunidade para dar uma de herói, fiquei na frente do bicho e impedi que tirasse vantagem da situação. É claro que confiei nos guardas e nos demais competidores, ninguém aceitaria uma vitória naquelas condições. Quando o Sheik entrou, o tumulto já havia sido controlado. Tem certeza de que não tem perigo? Ele questionou. Acredito que por alguns dias este animal não conseguirá sair do lugar, respondi, tranquilo. E quem é você? Questionou o chefe. O chefe da guarda tomou a frente e respondeu. Um dos competidores. Foi ele que encontrou a cobra e impediu que lhe fizessem mal. Por que você fez isso? Porque não a matou e conquistou o direito ao casamento. O sheik perguntou. Considerei que a cobra seria um grande troféu para o seu palácio. Respondi passando a mão no bicho, já imaginou ter um animal como este para mostrar aos teus convidados? A vida é uma eterna surpresa. Filosofou o sheik olhando para mim. Não sabemos a capacidade de uma pessoa até conhecê-la. Você deve ser o homem mais corajoso que encontrei em toda a minha vida. E virando para a chefe dos guardas, ordenou. Levem a cobra para o palácio e a coloquem em um lugar que não ofereça perigo. Mais tarde decidirei qual será o seu destino. Na mesma hora 30 homens carregaram o bicho e o levaram para uma carroça que estava na entrada da caverna. Senhores, disse o sheik impressionado com a minha atuação. Embora nenhum animal tenha sido morto, eu proclamo este rapaz como vencedor. Ele é um verdadeiro herói e será o futuro marido de minha filha. Houve protesto geral. O sheik ignorou as manifestações e deu ordens para que os homens recebessem uma modesta recompensa e fossem levados para fora da cidade. Orgulhoso e preocupado ao mesmo tempo, fui conduzido ao palácio e apresentado à minha noiva. A jovem era delicada como uma flor, mal havia completado 15 anos, cabelos negros como a noite e olhos claros que contrastavam com a cor de sua pele. Fiquei apaixonado no mesmo instante. Pensei comigo. A mulher esconde magia em um simples olhar. Feliz aquele que a pode compreender, pobre quem não se deixa encantar. A cerimônia de nosso casamento durou 20 dias e quase uma semana depois ainda se ouvia os rumores da festa que se estendia por toda a cidade. Aqueles primeiros meses foram como viver em um sonho, comida de primeira, diversões variadas e passeios para lugares inesquecíveis. A minha única obrigação era ser feliz e agradar a minha amada esposa. Nos raros momentos de solidão, eu relembrava a infância sofrida e os conselhos de meu velho pai. Filho, dizia ele, receba com moderação a alegria e a tristeza, para que no dia da comemoração não haja abuso e na dor saiba se resignar. Papai era um homem muito sábio. Pena que só valorizamos as pessoas quando destas estamos distantes. Feliz o homem que sabe aproveitar uma boa conversa, um abraço fraterno, um aperto de mão. Em um lindo dia de primavera recebi a notícia de que seria pai pela primeira vez. Foi uma alegria compartilhada por toda a família, principalmente porque, na mesma época, também engravidou a terceira esposa do chefe. O pai de minha esposa organizou uma festa para comemorar a chegada do filho. Da Índia foram trazidos elefantes e tigres. Da África, mágicos e dançarinas. Houve ampla distribuição de comida, empréstimos para o comércio e ajuda nas atividades que promoviam a cultura e o lazer. A vida era bela, e minha esposa a mais bela de todas. Ah! Se eu pudesse voltar no tempo, reencontrar os filósofos que conheci no palácio, jogar mais uma emocionante partida de xadrez. Mas o tempo é um professor maldoso, nos ensina como a vida poderia ser para depois nos jogar na dura realidade. Desculpe o lamento de um velho cansado, que vive o passado e que não sabe viver. A vida é muito mais que fartura, é eterna aventura, para quem pode ver. Tudo ia muito bem até as crianças nascerem. O meu nasceu primeiro, era um menino saudável que encheu de alegria a minha vida. Em seguida nasceu a filha do chefe, uma menina linda que possuía 6 dedos no pé direito.
Quando o sheik recebeu a notícia, ficou enlouquecido, quebrou jarros, rasgou roupas, mandou castigar servos negligentes e finalmente se lembrou de mim. Você é o culpado de minha desgraça, gritou ele, entrando no quarto como um furacão. Se eu tivesse ouvido os boatos de que você era um covarde, jamais teria aceitado o teu casamento. Entrego a minha vida em tuas mãos. Falei enquanto fugia do sheik e me defendia ficando atrás dos móveis e das pessoas. Se você acha que tirando minha vida irá restabelecer o equilíbrio, aceito meu destino. Nós somos vítimas de nossas próprias palavras. O sheik apanhou uma espada e partiu para cima de mim, derrubando tudo em seu caminho. Por milagre, a minha esposa chegou no momento derradeiro e ficou com meu filho nos braços na frente do pai. Papai, não cometa esta loucura. Dê para ele uma nova oportunidade de provar a sua coragem. Faça um novo teste. O sheik olhou com pena para a filha, depois para o neto e disse: talvez este imprestável possa provar o seu valor. E largando a espada me puxou para o terraço e disse: está vendo aquela montanha do outro lado do pântano? Estou, respondi. Pois atrás da montanha existe um castelo que foi construído pelos infiéis antes de abandonarem esta região. Dizem que aquele local é morada de fantasmas e de uma velha bruxa com poderes mágicos. Eu quero que você vá até o castelo e me traga o colar da bruxa. Se você fizer o que lhe pedi, acreditarei em tua coragem. Farei de acordo com a tua vontade, asseverei. O sheik olhou para mim muito sério e disse: que o teu proceder seja condizente com tuas palavras, pois o infiel é um bandido que não engana os homens, mas, sim, a própria consciência. No dia seguinte, após a primeira prece, saí do palácio rumo ao meu destino. O pântano para mim não apresentou qualquer obstáculo. A montanha, contornei em 2 dias e, no final da semana, avistei o castelo. Ele estava em ruínas, janelas e portas arrancadas, parte do muro caído e nenhum sinal de vida. Confesso que tive medo e, por isso, montei acampamento em uma distância segura, onde pretendia passar a noite. Infelizmente nem tudo acontece como queremos, a vida segue o próprio ritmo e nos arrasta em uma nova direção. Olhei para o céu e vi nuvens pesadas, teme o pior e foi o pior o que aconteceu. O vento açoitou a terra, depois vieram a chuva e os relâmpagos. Fui obrigado a correr para o castelo e fugir da tempestade. Meu corpo todo tremia, não sei se de medo ou frio. Tem alguém aí? Gritei, com a esperança de não obter resposta. O vento produziu um ruído que parecia um lamento. Recuei alguns passos, mas um relâmpago me fez avançar. Por mais assustador que fosse o local, naquele instante era o lugar mais seguro. Acendi uma tocha e vasculhei o castelo. Nenhum sinal de vida, apenas ratos, insetos e uma velha coruja. A sede da nossa vida está na mente. Nela encontramos a felicidade e a tristeza, a raiva e o perdão. Encontramos, também, a certeza do que estamos fazemos ou nos deixamos levar pela nossa imaginação. O homem é senhor do seu mundo mental, só não sabe disso. Escolhi um quarto do qual poderia escapar com facilidade. Eu não pretendia dormir, mas o sono é igual a ladrão furtivo que aproveita qualquer oportunidade. Em toda a minha existência muitas noites passei acordado, algumas vezes vigiando mercadorias, outras, cuidando de doentes. O problema é que a vida no palácio me deixou preguiçoso, não tinha hora para acordar e podia comer de tudo, mesmo sem vontade. Eu agora era um homem preguiçoso, só não queria admitir. A última coisa de que me lembro é que eu olhava a chuva e o sono me pegou. Viajei para os braços de minha amada. Sonhei que meu querido filho me recebia como um herói e os amigos me cumprimentavam e diziam que o sheik havia me nomeado para um importante cargo. O pai da psicologia diz que o sonho é a realização dos nossos desejos. Eu discordo dele, mas devo admitir que algumas vezes as nossas fantasias assumem o controle. No sonho eu estava tão emocionado que subi em uma mesa e iniciei um empolgante discurso. Todos me aplaudiam e jogavam moedas de ouro no chão. Acordei assustado, o barulho era real. Quem está aí? Gritei: apareça ou sofrerá as consequências.
Ninguém respondeu e o barulho continuou no quarto ao lado. Pé ante pé fui me aproximando da porta e o barulho parou. O único ruído que eu ouvia era o do meu próprio coração. Os estudiosos da psicologia falam que incorporamos ruídos e sensações físicas em nossos sonhos como um mecanismo de defesa para não acordar. O que será que acontece quando estamos acordados e ouvimos uma voz nos chamando ou vemos vultos e não existe ninguém por perto? Eu já voltava para o meu canto quando, sem razão nenhuma, senti um arrepio percorrer todo o meu corpo. Virei-me e vi moedas de ouro, saídas do nada, caindo a alguns passos de onde eu estava. Deixe-me perguntar. Você é um escritor. Você gostaria de compartilhar suas ideias com outras pessoas? Venha participar do grupo de literatura e espiritualidade exclusiva para apoiadores do canal. Participe e ganhe livros físicos e no formato em PDF. Igualmente você poderá compartilhar as tuas poesias, os teus escritos, os teus livros. Para fazer parte do grupo de apoiadores pedimos uma contribuição mensal de R$ 10. Mande uma mensagem para 6198 332 8938. Agora voltemos à leitura de nosso livro. Não sei como explicar, mas paralelo a este mundo existe outro que é governado por leis espirituais. No auge de minha angústia ouvi uma voz como se o próprio vento falasse. O ouro que tu almejas é o mesmo que vai te levar. Apanha o ouro dos tolos e tudo mais que pilderas carregar. Por um instante esqueci-me do medo e me abaixei para pegar as moedas que se amontoavam no chão. Quando dei por mim, as minhas mãos estavam cobertas com larvas e insetos. Assustado, saí correndo no escuro e dei de cara com uma parede que na verdade era uma passagem secreta. Tropecei nos próprios pés e rolei por uma escada mal construída, o piso cedeu e fui parar em uma espécie de porão. Como sempre, o desespero coloca o imprudente em uma situação difícil. Feliz aquele que não foge diante do perigo e pensa antes de agir. Eu estava com medo. Por isso, peguei a pederneira no bolso e acendi um pedaço de pano de minha veste. O lugar era amplo com móveis quebrados e aranhas nas paredes. Pensei em voltar pelo mesmo caminho, mas, naquele momento, era impossível. Vi uma porta que provavelmente me levaria até a saída. Caminhei para ele e uma luz se acendeu do outro lado. Nós nos iludimos pensando que estamos sozinhos, quando, na verdade, sempre existe alguém por perto. São testemunhas constantes que nos observam, mesmo que não possamos ver. Respirei fundo, criei coragem e abri a porta. Na outra sala havia uma velha mexendo um enorme caldeirão. A mulher parecia indiferente à minha presença. Não tenha medo, minha senhora. Disse, pensando que estava falando com uma velha inofensiva. A mulher virou parcialmente o rosto para mim e disse: o medo é característica das pessoas apegadas à matéria. E rindo de modo estranho, completou: eu já não tenho mais medo. Caminhei lentamente na direção da velha, com um pouco de sorte ela estaria com o colar e me pouparia muito trabalho. Onde é a saída? Perguntei, apenas para distraí-la. Ela levantou a mão fechada, mas não apontou qualquer direção. A única saída para o criminoso é o arrependimento. Disse enigmaticamente. Dê-me então o teu colar, senão você é quem se arrependerá. Falei me preparando para lutar. Vejam, meus filhos, até que ponto chega a loucura humana. Eu era um homem de 20 e poucos anos e estava disposto a lutar contra uma velha franzina para conquistar o direito de permanecer no palácio do cheque. Mais vale ter a consciência limpa do que desfrutar de uma alegria passageira. Não posso fazer isto, declarou a velha. Por que não? Perguntei, a um passo do seu pescoço. O colar foi roubado, ela respondeu e continuou mexendo o caldeirão. Eu não acreditava. Para mim, ela usava o colar ou o tinha escondido entre as vestes. Naquele instante eu era como um leão pronto para atacar um cordeirinho. E quando foi isto? Perguntei com a mão em seu ombro. Quando tiraram a minha vida, ela respondeu e depois se virou completamente para a luz. Ela era um monstro. O lado direito de seu rosto estava parcialmente queimado e do pescoço escorria um líquido negro e viscoso.
Caí para trás e saí correndo por onde vim. Milagrosamente passei pela abertura no teto e só parei de correr quando estava a alguns quilômetros do castelo. Nesta noite aprendi que o mal que praticamos é o mesmo que colhemos. Infeliz é o homem que aceita o desequilíbrio em sua vida. Meu coração mal cabia no peito, até aquele momento eu estava falando com um gênio do mal, um fantasma, que se divertia às minhas custas. Reconheci o fracasso e voltei para casa pensando em meu destino. Aquele foi o pior percurso de toda a minha vida. O meu filho não teria um pai e minha esposa sofreria as consequências. Para minha sorte, encontrei um homem que vendia quinquilharias, comprei um colar valioso e mente para proteger a minha família. Eu me lembro bem do dia em que entrei no palácio como se fosse um vitorioso. O sheik me recebeu apreensivo, mas ficou convencido quando viu o que eu tinha nas mãos. Sem a menor vergonha relatei os pormenores da viagem e uma luta fictícia contra fantasmas e a bruxa. O sheik ficou satisfeito e me deixou rever a família. Novamente tive paz, mas a paz conquistada à base da mentira é como a armadilha que não conseguimos escapar. É fácil contar uma mentira, o difícil é viver com ela. Não demorou muito e a predileta do sheik engravidou. Uma nova festa foi organizada, mas desta vez discreta. Recebi uma modesta recompensa e ameaça velada de ser cozido em azeite. Um mês depois minha esposa engravidou, o que me deixou mais consolado. Iria morrer, mas desfrutaria daquela última alegria. Uma noite conversei abertamente com ela e contei toda a verdade. Os momentos de covardia no torneio e a minha estranha desventura no castelo da bruxa. Por muito tempo ele ficou calada, depois me beijou e disse: Maktub. Estava escrito? Aguardemos a vontade de Deus e aceitemos os seus desígnios. Consolei-me com suas palavras e continuei com minhas atividades normais, aproveitando cada momento como se fosse o último. A vida se torna mais fácil quando dizemos a verdade. Agora eu tinha uma amiga com quem compartilhar. Eu sou um homem religioso e sempre acreditei na proteção divina, pois esta nunca me faltou. Posso dizer, com segurança, que naqueles derradeiros dias percebi como Deus é importante em nossas vidas. Próximo ao nascimento das crianças, o sheik foi chamado pelo próprio califa para uma importante missão. Ele deveria se ausentar do país por quase um mês para participar de uma missão diplomática. O secretário ficou me vigiando e administrando todos os negócios da família. No palácio a minha esposa contou a verdade para pessoas de nossa confiança e se preparou para o pior e foi o pior que aconteceu. A preferida do sheik deu à luz a uma menina não tão bonita como a primeira, mas saudável e feliz. Com muita tristeza contei para a minha esposa a nossa desgraça. Ela não chorou, em vez disso, pegou em seus guardados moedas de ouro e diversas pedras preciosas e disse: Há muito que sofro com o nosso destino, mas hoje não sofro mais. Sigamos para outro país e vivamos uma vida modesta. Beijei minha mulher, pois sabia que ela estava com a razão. Podemos escolher tudo na vida, até mesmo a hora de nossa morte. Minha esposa escreveu uma rápida missiva para a família e depois saímos em um passeio para nunca mais voltar. Esta é a minha história. Uma história de covardia que teve um final feliz, pois descobrimos que o amor está acima de heróis e de convenções sociais. Que Deus possa me abençoar e me perdoar pelas mentiras que contei e pela vida ilusória que vivi. Pois um homem de verdade é aquele que cria os filhos com o suor do próprio rosto, e não o covarde que busca na fortuna alheia os meios para se encostar. Asterisco, asterisco, asterisco. E para onde vocês foram, vovô? Perguntou o irmão mais velho. Viajei com tua avó por vários dias e ela deu à luz ao homem que um dia seria teu pai. Nós nos mudamos para outro país por 5 anos e depois viemos para esta região. O que aconteceu com o cheque? Questionou o irmão do meio. Pelo que me contaram, ele foi o responsável pela guarda de 4 placas de mármore que tinham poderes mágicos. O velho viveu muito e se casou com outras mulheres e com elas teve uma dúzia de filhas. Nunca nasceu um menino. Vovô, no começo de tua história, o senhor falou em um tesouro que não pôde carregar.
Em todo o teu relato, eu não ouvi nenhuma referência a este assunto. Na verdade, eu estava falando das moedas que surgiram do nada e se transformaram em vermes e insetos, mas em outra ocasião eu realmente encontrei um tesouro fabuloso que não pude carregar. O que aconteceu, vovô? Cada coisa no seu tempo. E o tempo agora é de descanso. Amanhã narrarei tudo o que aconteceu e lhes contarei muitas outras histórias. Esse texto faz parte do livro O Velho Matemático, de Paulo H.C. Gonçalves. Eu quero convidar você que gostou desse vídeo para se tornar um apoiador de nosso trabalho. Por R$ 10 por mês, você participará do nosso grupo de WhatsApp de literatura e espiritualidade. Mande uma mensagem para o número 6198 332 8938. Muito obrigado. Eu conto com você.